podem se assentar. Glória a Deus. Vivemos em um tempo diferente, um tempo de crises, um tempo onde as pessoas estão restritas a algumas das suas funções, alguns não estão saindo de casa. E é um momento que Deus tem dado um despertar entre as nações. Houve-se muitos boatos, muitas reuniões, conselhos mundiais falando sobre paz. E a palavra paz, ela indica muito mais do que um momento de tranquilidade. Ela indica ordem. E Deus nos chama hoje para colocar a casa, nossa casa, em ordem. Independente de crises políticas, econômicas, independente de situações que venham a acontecer, Deus quer que você não dê uma voltinha somente, mas Ele quer que você, além de aguardar a sua vinda, ainda prepare os seus. Prepare, porque a gente pode estar falando da vinda de Cristo hoje, e amanhã Ele chegar. Mas daqui 10 anos nós podemos estar falando da vinda de Cristo, e até lá você não pode parar. Você tem que manter a sua vida organizada. Você deve fazer com que os seus entendam a mensagem. Amém? Eu vou começar lendo um texto que está em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Por aquele tempo Ezequias ficou doente à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. E sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Amém? Glória a Deus. Antes que a gente comece a analisar um pouquinho mais esse texto, é importante que a gente tenha ideia do contexto que estava acontecendo. Essa narrativa aconteceu por volta de 700 anos antes de Cristo. O reino de Israel havia sido dividido. Israel foi dividido em 2 reinos: Israel e Samaria de um lado, e Judá do outro. O reino do norte e o reino do sul. Se você é como eu, que adora história, adora saber o que aconteceu com o povo de Deus, você vai ver que o povo de Deus, antes da vinda de Cristo, sempre foi idólatra. Sempre foi idólatra. Só que a lei de Deus dava 2 caminhos para serem seguidos: o bem, siga o bem, obedeça e seja abençoado, ou vá para o caminho da maldição. Se você desobedece, você vai para o caminho de maldição. E isso aconteceu com o povo em Israel. Samaria, que era o reino do norte, se desviou e caiu em idolatria, muita idolatria. E o império que dominava na época era o Império Assírio. O Império Assírio acabou levando cativo Israel. Israel acabou desobedecendo, fez cultos idólatras, ergueu altares, e Deus, eu costumo dizer que aquilo que se deve para Deus, Ele cobra. Ele cobra, por isso que Jesus teve que vir morrer na cruz, porque Ele ia cobrar da gente, mas Jesus foi lá e pagou o nosso preço. Mas Israel foi cativo. E a Síria não se contentava somente com isso, ele ia para lugares distantes, dominou
as nações ao redor, e foi o segundo grande império que a humanidade já teve. Chegou o momento, Israel ao sul, que Samaria foi tomada, os assírios tomaram as cidades de Judá e só faltava Jerusalém. Nesse momento o rei Ezequias, se a gente voltar um pouquinho os capítulos anteriores, você vai ver que ele aos 25 anos começou a reinar. O pai de Ezequias, Acás, era muito idólatra. E o que aconteceu no primeiro mês do reinado de Ezequias? Ezequias foi lá e restaurou o culto de adoração ao Senhor. E nessa situação, 25 anos, ele ficou 14 anos governando, quando nós chegamos nesse texto, onde ele se depara enfermo. Ele se deparou enfermo, e depois eu ainda vou abordar um pouquinho da situação anterior a essa enfermidade, mas ele se deparou na cama. E Deus pediu para que Isaías fosse até ele passar essa mensagem. Imagine você na situação de Ezequias, sabendo que vai morrer. Ele ficou doente, ficou de cama, e vem um profeta avisando que você vai morrer. Tem um porquê disso. São poucas as situações bíblicas que acontecem de você receber um aviso. Imagine só, e vocês acompanharam a oração de Ezequias, viu que ele mencionou que ele andou em integridade, andou em sinceridade, e realmente isso foi uma verdade. Ele era um homem de Deus, um homem e um dos maiores. Se você ler toda a história de Ezequias, você vai ver que ele foi um dos maiores reis de Israel. E ainda tem uma passagem que menciona que ele foi melhor do que os que vieram depois e os que vieram antes. Lembrando que o maior rei de Israel da história foi Davi. Mas ele, nas suas obras, Ezequias fez mais obras que Davi. Isso porque a nação inteira era idólatra, ele foi e corrigiu. Mas por que Deus, ele mencionou que ele tinha que consertar, ele tinha que ordenar, colocar ordem na casa? Qual era a casa que Deus se referia? Não era uma casa física, não era. Mesmo porque se você for analisar um rei, tem muitos servos. Qualquer um poderia ir lá e arrumar o seu palácio, fazer a faxina. Qualquer um poderia arrumar todas as coisas, porque ele tinha muitos servos. O reino de Judá, nesse período, estava muito próspero. Porque você vai ver que Deus prosperava, tudo que Ezequias fazia, Deus prosperava. Então, havia prosperidade, havia muitos servos, as pessoas trabalhavam para Ezequias com prazer. E quando Deus fala em consertar, em ordenar, em botar ordem na casa, ele também não está falando de algo espiritual. Você vai ver só. 2 Reis 18, do 3 ao 7. Ele fez o que era reto. Quando fala, ele está falando de Ezequias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Tirou os altares que eram feitos, quebrou as colunas e deitou abaixo a Azera, e despedaçou a serpente de bronze. Nossa, essas palavras não são estranhas. A serpente de bronze foi aquela serpente que Moisés fez lá no deserto para que o povo olhasse para a serpente e fosse curado. Era um símbolo de Cristo. Só que o que acontece? Josué entrou na terra prometida com todo o povo e o pessoal começou a cultuar a estátua, a serpente de bronze. Eles ainda chamavam ela de Neustã, né? Serpente de bronze, Neustã. E não foi somente isso. Ezequias confiou no Deus de Israel, de modo que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, nem os que foram depois dele. Porque se apegou ao Senhor, não se apartou de o seguir e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o Senhor era com ele, para onde quer que saísse, prosperava. Percebe que ele andou em obediência. Lembra que eu mencionei logo no início que quando você obedece, e Deuteronômio está escrito, quando você obedece à lei do Senhor, você está escolhendo vida. Ezequias começou a reinar aos 25 anos. 25 anos. E ele só reinou 14. Nesse momento tinha passado-se 14 anos do seu reinado. Ezequias estava com aproximadamente 38, 39 anos. Uma pessoa nova para morrer.
Uma pessoa que obedeceu, andou nos caminhos do Senhor, no entanto, estava para morrer. Quando ele recebe a notícia, o que ele faz? Ele vira para a parede. Isaías sai, e tudo indica que a escadaria era de frente para o quarto de Ezequias. Isaías descendo as escadarias, Ezequias vira para a parede e começa a orar: Senhor, eu sempre andei reto, eu fiz tudo o que lhe agradou, por que eu tenho que morrer agora? Novo, 38, 39 anos, por que eu tenho que ir agora? E Deus falou no meio do pátio. Isaías já tinha descido as escadarias, chamou o profeta: volta lá, que eu ouvi a oração de Ezequias. Tem um porquê desse episódio na vida de Ezequias. Tinha um porquê. Quando eu for decorrendo aqui, vocês vão saber o plano de Deus. Porque o que acontece? O Império Assírio havia dominado o mundo, mas foi o próprio Deus que levantou o Império Assírio para juízo de Israel, da nação de Israel. E agora era juízo sobre Judá. O próprio rei da Síria falou que o Senhor enviou para as nações para destruí-las. E os assírios, quem conhece um pouquinho de história, os assírios eram um povo terrível. Os prisioneiros de guerra sofriam demais. São coisas impressionantes que eles faziam. E chegou a hora de Judá pagar o seu preço por aquilo que fez no reinado de Acas, o pai de Ezequias. Mas Ezequias cultuou ao Senhor, levou toda a nação a cultuar ao Senhor. Por que dessa enfermidade nesse momento? E vamos continuando. Não era uma casa espiritual, e Ezequias era um homem de muita fé. Ele era um homem de muita fé, porque pensa bem, se você analisar todo o contexto, ele foi contra uma nação inteira. Ele começou a reinar, ele derrubou tudo. As pessoas eram devotas aos seus deuses, a Baal, eles adoravam as estrelas. Ele falou: não, aqui no meu reino não haverá isso. Derrubou todos os altares, ficou apenas o altar em Jerusalém para ser adorado Deus vivo. 2 Reis, capítulo 20, versículo 8, diz o seguinte: perguntou, pois, Ezequias a Isaías. Olha só, Isaías voltou para Ezequias após a ordem de Deus e falou que Deus iria curá-lo. Mas Ezequias perguntou, depois que Ezequias ele soube que ia ser curado, ele pediu um sinal. Qual é o sinal de que Deus me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Perceba algo importantíssimo. Quando as pessoas elas querem um sinal, normalmente você vai entender que ela está duvidando. Não é o caso de Ezequias. Ezequias já teve uma amostra, porque anteriormente, no capítulo anterior, você vai ver que quando a Síria vai sobre Israel, vai sobre o reino de Judá, Deus, ele fala de um sinal para Ezequias. Vocês vão sobreviver, eu vou livrar vocês. Vocês vão comer do que vocês têm. No segundo ano, vocês vão comer, porque ali vai nascer novamente. E no terceiro ano, vocês vão poder plantar. Porque no 14º ano, a Síria já estava indo sobre Judá, querendo destruir, e eles foram cercando Judá. Não tinha como eles saírem da cidade. Por quê? O rei da Síria falou o seguinte: vocês se rendem a mim, ou vocês vão morrer aí dentro. Vocês vão acabar comendo as suas fezes e bebendo a sua urina, porque vocês não vão ter o que comer. E Deus falou: não, eles vão ter o que comer. E Deus proporcionou esse sinal para Ezequias. Então, Deus, isso você vê a experiência que Ezequias tinha com Deus. Quando você anda com Deus, você passa por situações onde você vai adquirindo experiência. Você vai vivenciando um milagre após o outro. Percebe? Ele era um homem de fé. Mas por que um homem de fé, Deus, no momento de enfermidade, falaria para ele consertar a sua casa, ele ordenar a sua casa? Então disse Ezequias, olha só, Deus falou que retrocederia ou adiantaria, ele só tinha que escolher que sinal ele ia querer.
E Ezequias falou o seguinte: é fácil que a sombra decline 10 degraus. Lembra que eu falei das escadarias? Ezequias deitado, ele observava as escadarias de Acaz. Acaz havia feito um relógio de sol onde tinha umas escadarias na frente, ele observava. É fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim. Antes, volte a sombra 10 degraus. Então, a gente sabe, todo dia você acorda pela manhã, você vê que o sol faz o mesmo percurso. A fé de Ezequias era tão grande que ele falou: não, isso aqui é muito fácil, embora não seja, né? É muito fácil descer 10 graus, vai acontecer mesmo. Eu quero que retroceda. Qual de nós aqui teria uma fé dessa? Porque ele sabia da importância que ele tinha para com Deus, que ele sabia que Deus faria qualquer coisa por ele. Mesmo curar, levantar daquela enfermidade que era uma enfermidade de morte. A fé dele era tão grande que ele pediu para que retrocedesse 10 degraus. 10 degraus. E o que Deus queria dele? Que ele consertasse, que ele ordenasse a sua família. Porque fé, Ezequias era um homem de fé. Não era uma casa física. Não era algo espiritual. Porque ele era um homem de fé. O que ele tinha que ordenar era a sua casa. O reino adorava já Deus. Só tinha um lugar de adoração. Mas ele estava à morte. Ele tinha que ordenar porque nós não somos chamados para dar uma voltinha. Glória a Deus, aleluia, bênçãos. E importante que eu viva a minha vida em paz. E depois, Jesus pode voltar amanhã. Mas se ele voltar daqui 10 anos, seus filhos? Eu tenho parentes ainda que não receberam Jesus, não são salvos. Mas o importante é a minha vida em paz e eu sendo abençoado. Deus não te chamou para ser assim. Ele não te chamou para ser isolado da sociedade. Lembra das falas de Jesus? Pai, eu não peço para que tire eles do mundo, mas que os livrem do mal. Eles estão no mundo com um propósito. A crise econômica está aí. As guerras estão aí. Os problemas políticos estão aí. Mas ordenem a sua casa. Ordenem a sua casa. Coloquem em ordem, arrumem. Temos alguns exemplos de pessoas que não ordenaram sua casa. Eli é um caso, né? Tem alguns exemplos. O bom da Bíblia é que ela não esconde os defeitos de servos de Deus. Porque às vezes você pode estar lá no seu lar, seu vizinho fala: mas ele faz tal coisa. Nossa, ele é filho de Deus, ele se gaba de ser filho de Deus. Nós temos defeitos, nós temos erros, mas temos um Senhor que pagou todos os nossos pecados. E vivemos em santidade. Uma santidade progressiva, crescendo até a perfeição de Cristo Jesus. Mas Eli foi um exemplo que ninguém quer ser como Eli. Quem conhece a história sabe que ele era um sacerdote, que tinha alguns filhos que eram desobedientes e acabaram fazendo com que Israel caísse em desgraça. Ninguém quer ser como Eli. Só que tem um detalhe, as pessoas se esquecem que Eli também era um homem de Deus. Ele era fiel naquilo que ele fazia. Porém, olha só, 1 Samuel 3:13. Porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre, por causa da iniquidade de que ele bem sabia, pois os seus filhos blasfemavam a Deus e ele não os repreendeu. Isso foi demais. E lembre-se que todas as coisas que nós fazemos trazem consequências. A nação de Israel, ela se tornou idólatra. E houve consequência para ela, tanto que Israel foi levado cativo, outro povo foi colocado no lugar. Judá estava na mesma situação. Eli, muitos anos antes de ter rei em Israel, ele fazia o culto. O pessoal ia adorar a Deus e ia até Eli, e ele fazia os sacrifícios e falava com Deus. Mas ele não preparou os seus filhos. Né? Quem viria depois? E os filhos fizeram o que fizeram. A consequência disso foi que tomaram a arca da aliança. Tanto que houve o episódio de uma mulher que deu um filho, e o nome desse filho foi Icabote, que quer dizer, foi-se a glória do Senhor. Lembra que a herança, os filhos são a herança do Senhor? Que a glória do avô é ver o filho do filho.
Então, quando se vai à glória, é isso que acontece. A arca, a bênção de Deus, porque a arca simbolizava a bênção de Deus dentro de sua casa, como foi com Obed-edom. E quando você não repreende os seus filhos, você não está colocando ordem em sua casa. Você não está preparando a geração que virá depois de você. Você está omitindo, e isso é um pecado gravíssimo. Porque demonstra que você não tem feito discípulos. Você só está dando uma voltinha. E voltinha é muito bom. Você vê, no final da vida de Ezequias, quando ele foi enterrado, o pessoal chorou demais. Ele foi um rei amado. Mas veio algo muito ruim para Israel depois, para o reino de Judá depois. Ninguém quer ser como Eli. Alguém quer ser como Eli? Tá bom, então vamos pegar os queridinhos do povo de Deus. Samuel cresceu na casa de Eli, né? Quem lembra da história de Ana ofertou o próprio Samuel, porque ela não podia ter filhos. Quando Deus deu um filho, foi Samuel que nasceu, e ofertou Samuel no templo. E ele conviveu com Eli. Ele viu o que os filhos de Eli faziam. Quando Deus tirou, e eu vou ler para vocês, tirou Eli, toda a casa de Eli foi retirada do sacerdócio e foi dada a Samuel. Olha só o que Samuel fez. Os filhos de Samuel, seus filhos, porém, não andaram nos caminhos dele, Samuel, mas desviaram-se após o lucro e receberam peitas, perverteram a justiça. Os filhos de Samuel, ou seja, Samuel cresceu na casa de Eli e não aprendeu com o exemplo. E olha que Samuel foi um dos maiores homens de Deus do Antigo Testamento. Só que na hora de ordenar a sua casa, houve a falha. Ele estava muito ocupado sendo juiz de Israel e não tomou conta da sua própria casa. Lembra que eu falei que sempre há consequências? Qual foi a consequência que aconteceu nessa situação? O povo viu que Samuel viveu muito tempo, mas estava velho e não poderia fazer juízo entre Israel, pela nação de Israel. E o que aconteceu? Eles pediram um rei. E Samuel falou: vocês querem um rei? Eu vou falar com Deus. E ele foi falar com Deus: Senhor, estou pedindo um rei. E eu fico imaginando Deus olhando para Samuel: você está achando o quê? Não é você que eles estão menosprezando, não é a mim, porque eles estão querendo que eu deixe de reinar sobre eles. Percebe que o que trouxe de consequência para Samuel foi que o próprio Deus perdeu essa situação de ele reinar. O povo não queria que Deus reinasse, porque queria rei como as outras nações. Essa foi uma das consequências de não ordenar a casa. Eli perdeu o sacerdócio e a arca foi tomada. Quando ele soube que a arca foi tomada, que os filhos tinham morrido na batalha, quem conhece a história sabe, ele caiu e quebrou o pescoço e morreu. E Deus prometeu que não sobraria ninguém da casa de Eli no sacerdócio. Tanto que o último, na geração de Davi, foi deposto. Não sobrou nenhum. Em Samuel velho, ele não preparou a geração que viria depois. Outra vez, aí foi estabelecido um rei em Israel. Desde então, houve três reis, Saul, Davi e Salomão, com o reino unido. Mas, vamos lá para o outro queridinho do povo de Deus, Davi. Ora, nunca seu pai, o Adonias, tinha contrariado. Então, o seu pai nunca contrariou o Adonias. Adonias era filho de Davi. Dizendo: por que fizeste assim? Além disso, ele era muito formoso de parecer e era mais moço que Absalão. Quem conhece a história de Davi sabe que Davi teve algumas mulheres e teve muitos filhos. O desmanzelo de Davi para com a sua casa ocasionou estupro de um filho para com outra filha, assassinato, alguns filhos, um filho matou outro. O Absalão quis tomar o trono de Davi. Davi teve que fugir tudo porque ele não colocou ordem na casa. Davi, o homem segundo o coração de Deus, a qual ele não perdeu nenhuma batalha, teve um sucesso tremendo na sua vida ministerial. Mas a casa de Davi,
Desastre. Davi foi tão ruim no seu lar que quando estava velho tiveram que trazer uma moça para que ele pudesse se aquecer ao colo dela, porque nenhuma das mulheres queria ficar com ele. Ele tinha 5, 6 esposas. E Davi também é um mau exemplo de quem quer ordenar a casa. Ele é um homem segundo o coração de Deus. Então a gente tem que fazer distinção de obra que você tem que realizar. Só que o que é de interesse de Deus é que nós transmitamos o reino. É o reino de Deus que está em jogo. Normalmente nós nos colocamos no centro das atenções. E não é sobre nós. Não é sobre nós que está a história, é sobre Deus. Ele é quem reina. Ele é quem deve governar nossa vida, não nós. Queremos algo de Deus, nos humilhamos, pedimos, o Senhor nos abençoe. E fica por isso, não. O reino de Deus, a vontade de Deus será cumprida. Cristo virá e reinará um dia. Para isso você deve pregar o Evangelho. Para isso você deve viver o Evangelho. E não somente viver fora. Em casa é mais difícil. Sabe qual o maior evento na Bíblia? É o casamento. Como assim? Não era a cruz de Cristo, não. É o casamento. Cristo, quando morreu, ele pagou um preço pela sua esposa. É a esposa de Cristo, a noiva de Cristo. Quando ele vier, ele vai buscar a noiva. Paulo, eu acredito, e vocês podem ver os textos depois, o único mistério que há na Bíblia é entre Cristo e a igreja, porque as outras coisas foram reveladas. As coisas são reveladas na palavra de Deus, mas o próprio Paulo fala, quando está falando de casamento, ele faz um comparativo entre o marido e a esposa, e Cristo e a igreja. E depois, no finalzinho, ele fala assim, esse é um mistério. Eu digo isso da igreja e Cristo. Como se dará essa união? É um mistério. Mas ele deu exemplo. Cristo, ele se deu pela igreja, assim como o marido tem que se dar pela esposa, tem que se entregar. Da mesma forma, a esposa respeita o marido. E Paulo, em outra situação, lá em Efésios, ele diz o seguinte, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a amarem, né? Tem gente que só pega, não, é o marido que tem que amar. Não, as mais velhas ensinam as esposas a amarem, os maridos e os filhos. Porque se você pensa bem, se você tem que amar o seu inimigo, quanto mais o seu marido. Tá? Então, Deus fala no nosso coração, mas normalmente as pessoas pegam apenas o texto que lhe apraz. Eu obedeço, eu pratico, eu levo as pessoas em adoração a Deus, mas chega em casa, nossa, eu estou esgotado, eu estou cansado. E esquece que você, ainda mais nessa situação de pandemia, os filhos estão em casa. Vocês sabem, eu sou professor. Já respondi muitos pais que estavam assim, professor, quando vai voltar as aulas? Eu não estou aguentando meu filho mais em casa. E agora? O filho é algo que Deus te deu. O que você tem de mais importante para tomar conta? Seu filho, sua esposa, sua família. E quando você um dia, a morte vai chegar. É a única certeza que você tem nesse momento. Você um dia vai morrer, se Cristo não arrebatar-nos. O que ficará depois? É isso que você tem que pensar. Todos os momentos. Vou falar sobre os deveres dos pais. Um do dever que o pai tem é ensinar. Deuteronômio 6, versículo 7. E ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Em Deuteronômio está falando da lei. Você tem que falar o tempo inteiro com seu filho. Qualquer situação, o seu filho falou algo, isso é importante. Não, é importante. Você deve conduzir o seu filho. Você deve treinar o seu filho. Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Treinamento não é algo que se faz à distância. Você paga uma babá, você está trabalhando. Não, é você que tem que fazer. Mas o período integral do meu filho, ele fica o dia inteiro lá, quando chega vai dormir. Eu já dei aula para muitos alunos que era assim, viu o pai uma vez a cada semana, ou a mãe uma vez a cada semana, porque o filho estuda o tempo inteiro, sai cedo, volta no fim do dia. Você não está criando o seu filho, você está dando para o Estado criar o seu filho. Outro dever
Um pai, uma mãe deve prover para os filhos. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, Paulo falando. E não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso, mas sim a vós. Pois não são os filhos que devem tesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Você deve se preocupar na situação financeira. Um dia você vai, cedo ou tarde você vai. E o que ficará para os seus filhos? Isso é algo que é sua responsabilidade. Além de criar, Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e demonstração do Senhor. Qual foi a última vez que você sentou com seu filho e leu a palavra para ele? Mas meu filho é pequenininho, lê de uma forma mais simples. Tem muitas bíblias infantis, ilustradas, áudio, tem de tudo hoje em dia. Não há desculpa para que você dê, que possa, não, eu entendo, não existe, é seu filho. O que mais de importante ele precisa de Deus. Chegará um dia que ninguém vai ensinar mais ninguém, não haverá professores, porque um dia todo mundo vai conhecê-lo e vê-lo, e ninguém ensinará a ninguém mais, porque o que é mais importante a conhecer é Deus. A sabedoria humana é loucura. Se você for analisar minuciosamente, é tudo loucura. Serve para você viver nessa vida, nessa sociedade como está. Mas um dia tudo isso será destruído. Tudo vai começar do zero. Quando Cristo vier, um milênio inicia-se e o reino de Cristo, cada um fará a sua própria casa. Como é algo normal hoje. Só que cada um vai fazer, porque não vai ter casa nenhuma, não vai sobrar nenhuma. Porque Cristo começará a reinar num mundo novo. Um mundo onde as pessoas passaram pela tribulação, sofreram, alguns morreram, alguns foram condenados, mas os que foram achados justos entrarão no reino de Cristo. Você deve governar os seus filhos, 1 Timóteo 3, 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com todo respeito. Esse é um conselho dado a pastores. Mas isso é um critério de avaliação. Quem que serve para ser pastor? Alguém que governa bem a casa. Se não governa bem a casa, isso todo cristão tem que fazer. Para qualquer situação. Porque se você não governa bem a sua casa, como você vai governar o povo de Deus? Se você não ordena, se não coloca ordem na sua casa, como vai ter ordem? Lembra que o culto racional tem que ter ordem, decência. Como você vai fazer isso se a pessoa faz o que quer? A gente tem que andar segundo a reta justiça, segundo aquilo que Deus estabeleceu. Voltando a Ezequias, 2 Reis, capítulo 20, versículo 15. E disse ele, que viram em tua casa? Parece algo fora de contexto? Não. E disse Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa, não há coisa nenhuma nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. E eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Essa fala aqui está após a cura de Ezequias. O rei da Síria foi derrotado, isso eu vou falar na próxima quinta. Mas o rei da Síria foi derrotado. Deus, para cumprir aquilo que falou para Ezequias, enviou um anjo que matou 185 mil soldados do exército assírio. E Senaqueribe, ele foi e fugiu, foi embora. E olha só, passou um tempo, o rei da Babilônia mandou mensageiros, porque ele soube que Ezequias estava doente. Mandou um mensageiro até Ezequias. O que Ezequias fez? Olha só, trouxe a pessoa para ver tudo o que tinha em sua casa. Quantos de nós fazemos isso? Qual era a intenção do rei da Babilônia? Vocês vão saber que a Babilônia, depois de algum tempo, se tornou outro grande império. Trouxe mensageiros, olha só, ele mostrou todo o ouro, toda a prata, todas as armas, e se gabava disso. Ele se gabava muito disso. E olha só o que é dito a ele. Isaías fala o seguinte, eis que vem dias em que será levado para a Babilônia tudo quanto houver em minha casa, bem como o que os teus pais entesouraram, até o dia de hoje não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Tudo que ele mostrou iria ser tomado. Tudo, não ia sobrar nada. Porque olha só, em vez de ordenar a sua casa, porque Deus concedeu 15 anos para ele, a mais. Ele ia morrer,
Mas pela integridade que ele teve, pela obediência, Deus falou: vou te conceder 15 anos a mais. Concedeu 15 anos. Nesses 15 anos, ele fez muitas obras. Foi o maior rei de Israel em obras. Levou o culto, restaurou a adoração no templo, restaurou o templo, tudo em ordem. Porém, ele cumpriu qual a parte dele? O que ele tinha que fazer? Ordenar a casa. Ele não ordenou sua casa. E olha só, continuando a fala dele: e até mesmo alguns dos teus filhos que procederem diante de ti e que tu gerares levarão, e eles serão eunucos no paço do rei da Babilônia. Isso é a fala de Isaías, ó. Seus filhos também. Pensa bem você, sabendo que seus filhos serão levados como escravos. Imagine só essa situação. O que Ezequias disse? Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: pois não é assim, se eu e meus dias vai haver paz e segurança. Ele está se preocupado só com ele não estava preocupado com seus filhos, com o que iria sobrar de Israel, porque pensa bem, tomando tudo que estava no palácio, todos os filhos de Judá seriam levados escravos. Eu não estou nem aí, já andei reto, já fiz a minha obra. Ezequias reinou 29 anos em Israel. O reino de Judá, quando ele assumiu, ele tinha 25. Quando ele ficou doente, ele tinha 39. Deus concedeu mais 15 anos para ele. Com 54 anos, ele morreu. 54, novo, né? Bem novo. Nesses 15 anos, Ezequias teve um filho. Após sua cura, passou 3 anos, nasceu Manassés. Manassés foi rei em Israel no lugar de Ezequias. E vamos ver o que aconteceu. Por que toda essa situação? Por que Deus fez com que ele ficasse doente, fez com que ele experimentasse a fé dele, pedindo o sinal? Por que tudo isso? 2 Crônicas 32, 31. Vocês veem que eu migro de Reis e Crônicas. Essa passagem de Ezequias está escrito em 3 livros. Tamanha importância no livro de Reis, no livro de Crônicas e no livro de Isaías. Para você ver a importância que Deus deu no Antigo Testamento para que você ordene a sua casa. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que lhe foram enviados a perguntarem acerca do prodígio que fora feito na sua terra, Deus o desamparou para experimentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Deus sabia que ele ia ficar doente. Deus conhecia o coração dele. Nem mesmo Ezequias conhecia o seu próprio coração. Que na hora da oração falou: Senhor, eu andei reto diante do Senhor. Eu levei o povo a te adorar. Destruí os postes, os altares, as estátuas, os ídolos. E ele foi sincero com aquilo que ele falou. Porque a gente às vezes é sincero, mas a gente não conhece o nosso próprio coração, porque enganoso é o coração do homem. E aí Deus experimentou ele para que ele realmente visse o que está no coração dele. E o que estava? Orgulho. Orgulho que ocasionou a queda de Satanás. Lúcifer caiu porque encheu o coração de orgulho. Você é bem-sucedido no ministério. Você é bem-sucedido nos negócios. A sua vida financeira voando. E você se orgulha disso. Só que quantas histórias nós vemos? Presídio, você vai num presídio, o que mais tem são presos que falam: nossa, minha mãe vai na igreja. Meu pai vai na igreja. O que mais tem são desviados. Desviados que nasceram num berço cristão. Nasceram de famílias tementes. Quantos escândalos nós vemos de grandes homens de Deus. Perceba que eu não estou julgando a fé desses homens de Deus. Estou colocando que o que Deus prioriza é o seu reino. Nós somos parte do reino. A igreja é uma parte do reino. Israel é uma parte do reino.
Devemos fazer essa distinção. Nós somos parte do reino. O reino de quem é? É de Deus. Os anjos também fazem parte do reino. Um dia esse reino estará todo junto. E só vão estar juntos nesse reino aqueles que se predispuseram a fazer aquilo que agradava a Deus em todos os sentidos. Assumiu a sua responsabilidade. Nossa, glória a Deus, eu estou salvo, aleluia. Tem gente que vai chegar no céu só sabendo o ABC da Bíblia. Deus é bom, Deus é maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Nós faremos coisas, nós temos coisas para realizar. Claro, se você conhecer um pouquinho mais, você vai aproveitar um pouquinho mais. Até você entender como está acontecendo, você não é onisciente, você não é onipresente. Alguém vai explicar as coisas que vão acontecer. Deus, Ele nos chama para tomar posse, não é da promessa, é das responsabilidades. Aquilo que é dado, muito é cobrado. Você recebeu a salvação? Promova ela aos seus. Promova ela aos ímpios. Promova ela para a sociedade. Não viva só de bênçãos. Porque Ezequias estava prostrado ante a enfermidade. A crise econômica na época mundial, porque a Síria tomou conta de tudo. E era a vez de Judá pagar o seu preço. Ezequias foi até bonzinho, ele falou: rei, é o seguinte, rei da Síria, pega aqui 10.000 toneladas de prata, leva. Pega aqui 1.000 toneladas de ouro, leva, mas saia do meu país. Parafraseando, foi isso que ele disse: saia do meu país, deixe esse povo livre. O que o rei da Síria falou? Sim, tudo bem, me dê. Levou embora. Até o ouro das portas do templo Ezequias teve que tirar. Levou. O que o rei Senaqueribe, rei da Síria, fez? Voltou, falou: a gente vai tomar conta de tudo aqui. Você acha que o seu Deus vai livrar você? Ezequias era um homem de fé, ele falou, pegou a carta do rei e foi diante foi lá no templo: Senhor, é do Senhor que estão blasfemando. Deus foi e livrou. Isso, o sucesso ministerial de Ezequias trouxe orgulho para ele. Que aí veio o rei da Babilônia e fala: bom, o grande império assírio não conseguiu me derrubar. Vem cá, olha só, ele não derrubou, olha só por quê. Olha o tanto de arma que eu tenho. Olha o tanto de ouro que eu tenho. Eu acho que ele ia conseguir. E olha só que o rei Senaqueribe, ele ofereceu 2.000 carruagens para Ezequias. Falou: tô as carruagens, se você conseguir arranjar cavaleiros para guerrear contra mim. Ele estava oferecendo. Olha só, o outro rei que foi orgulhoso que teve que ser derrubado. Perceba que o orgulho é algo que enraiza de sucessos que você obtém. E normalmente você acaba esquecendo de olhar ao seu redor. Você olha muito distante. Você se infla, de modo que você esquece que o que nós temos é passageiro. Nada do que temos nós levaremos. A única coisa que vão nos acompanhar são as nossas obras, das quais Jesus, que valorizava muito a ideia de galardão, irá recompensar. Porque Jesus mesmo diz: ao que receber você na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Perceba, e a sua responsabilidade é para com a sua família. Consequências: Ezequias não cumpriu o que Deus lhe havia pedido. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. Lembra que Deus lhe tinha dado 15? Com 3 anos de reinado, depois da cura, nasceu Manassés. E Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações das nações que o Senhor desterrara de diante dos filhos de Israel. Manassés foi o pior rei que Judá já teve. O pior. Uma das coisas horríveis que ele fez foi pegar o próprio filho e queimá-lo em sacrifício. Ele fez altares, todos os altares que Ezequias derrubou, Manassés levantou e ainda colocou dentro do templo, onde só o nome do Senhor deveria estar. Ele foi o pior rei que houve. Houve ainda esperança para Manassés no final da vida dele, mas quando ele morreu, ele foi enterrado no quintal da sua casa. Não foi enterrado como os reis, como Ezequias mesmo foi.
junto com os reis. Não teve, o seu nome preferia ser esquecido. A nação preferia esquecer o nome de Manassés. Tamanho mal que ele fez. Pensa comigo, Deus providenciou 15 anos para Ezequias, para que ele pudesse ordenar a sua casa. Era melhor que ele tivesse morrido. Era melhor que ele tivesse morrido. Porque o que acontece? Alguém estabelecia um rei justo, porque a nação já estava adorando a Deus. Eles iam eleger alguém, um parente, alguém que seja justo e que ia manter o trabalho. Mas não, se inflou de orgulho, esqueceu-se da sua casa e causou o maior dano. Porque se ele tivesse morrido, não teria acontecido isso. Percebe a importância? Quando nós abandonamos aquilo que Deus nos deu, é melhor que a gente vá dessa para melhor. Porque as consequências vêm, e não é somente a sua família, mas os que estão próximos podem sofrer. Porquanto Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus que foram antes dele, e com os seus ídolos fez Judá também pecar. Não somente ele, mas a nação inteira pecou. A sua responsabilidade. Vê essa imagem? Jesus deve estar sobre sua vida. Isso é uma ordem que está na Bíblia. Marido deve proteger a família, liderar a família, prover a sua família. A esposa conforta, ensina, nutre. E os filhos amam e obedecem os pais. Essa mensagem não foi feita só para pai. Os filhos devem cumprir com a sua parte. Nós vivemos em integridade e retidão diante de Deus. Mas nós devemos ser exemplo. As pessoas devem olhar para você e glorificar a Deus. Se ninguém está glorificando a Deus por sua vida, você não está fazendo aquilo que você precisava fazer. E isso está dentro do propósito de Deus para a sua vida.